Dado o caso da última semana, né, dos últimos dias que aconteceu com o Carrefour, um incidente no parlamento francês com relação à sustentabilidade da carne brasileira, veio à tona de novo essa questão de até que ponto a norma brasileira, né, as regras de preservação de matas em propriedades privadas no Brasil são, de fato, como é que elas se comparam com relação aos demais países do mundo, né? Se são normas rígidas ou não e como é que os outros países fazem isso. Tá? A GVA agora acabou de concluir um estudo nesse sentido, tendo vários achados com relação a este tema. Tá? O primeiro é o seguinte, que a APP e reserva legal, de fato, é um ordenamento único no Brasil, que vem do Código Florestal. Tá? Esse achado não é de hoje, já vem de estudos desde 2010, 2011, já tem teses nesse sentido, né, que inclusive comparando com o Código de 65, nem com o Código de 2012 ainda. Mas o interessante com esse estudo foi não só poder rever o tema, mas também dar uma outra luz a esse tipo de análise, né? Principalmente com relação à evolução da lei no tempo, nesses últimos 20, 15, 10 anos, né? E aqui também com relação não só à preservação de matas por meio de comando e controle, mas também por mecanismos de mercado. Aqui o interessante é ver como cada país faz a limitação ao direito de propriedade. Tá? Porque a APP reserva legal, né, a manutenção dessas matas, nada mais é do que o produtor abdicar do seu direito de uso de terra. Então aqui a chave foi como esses países fazem essa limitação. E aqui 3 grandes formas a gente identifica. A APP reserva legal, que são servidões administrativas, que são o ONO do imóvel rural, ou aqui da APP do imóvel urbano também. Né? Depois, unidade de conservação, que o Brasil também tem, que é criação de parques estaduais, federais. E também, né, que é o que a gente identificou que grandes países utilizam, que é pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o governo pagar para que produtores preservem matas dentro de imóveis rurais. Tá? O ponto importante aqui, e curioso que esse estudo apontou, é com relação à preferência dos países por adotarem esse tipo de prática. A maioria adota o PSA, certo? Você tem uma parcela significativa que adota a tutela por meio de unidade de conservação e uma minoria por servidão administrativa. E aqui a gente identifica o motivo disso. O motivo da escolha dessa lei, dessa forma de preservação ambiental limitando o direito de propriedade, ela está intrinsecamente ligada a como cada país interpreta ou entende o direito de propriedade. E aqui também isso está de forma expressa, né, tendo muito concreto isso visível nas constituições de cada país. O Brasil, por ter uma Constituição que tem o direito de propriedade, mas também tem a função social da propriedade. Então aqui é mais natural para o Brasil adotar essa forma de limitação ao direito de propriedade como APP e reserva legal, sendo servidões administrativas. Por outro lado, nos Estados Unidos, essa limitação ao direito de propriedade, ela não é tão forte, digamos assim. O direito de propriedade lá ele é mais absoluto. Por quê? A própria Constituição americana estabelece isso. Então, nos Estados Unidos é natural que tenha um sistema mais voltado ao pagamento por serviços ambientais. O estudo explora esses motivos constitucionais e entendimento de propriedade que leva a ter preferência por cada forma de tutela ambiental que a gente acabou de falar. Tá? Outro ponto interessante aqui que o estudo aponta é o seguinte, é sobre o pagamento por serviços ambientais. No mundo, a gente vê várias normas, né, estrangeiras abordando especificamente o PSA. Aqui o Brasil, só recentemente, em 2021, passou uma lei, né, sobre regulamentando o seu pagamento por serviços ambientais. E aqui a nossa lei, ela elenca de forma a dar exemplo que esse PSA, esses programas, podem ser feitos com preservação de serviços ecossistêmicos, por meio de contrato aqui tanto entre entes privados quanto públicos. O interessante aqui é que comparar com outros países, esses países não mencionam a figura de PSA entre entes privados, é um PSA público e que há um grande financiamento do governo com verba separada para isso. Isso a gente vê na Europa e vê nos Estados Unidos e vê na Austrália. Aqui, por outro lado, no Brasil, apesar de ter a lei, primeiro ela não foi regulamentada, ou seja, o sistema não está operacional, o sistema eletrônico, o cadastro de PSA. E aqui, por enquanto, no Brasil, a gente não identifica, até o momento, nenhuma grande verba, nenhum grande fundo destinado a financiar um PSA público em grande escala. E aqui seria muito interessante, linkando isso, agora com o programa de pastagens degradadas, com o PRA, então seria uma possibilidade de se pensar um grande PSA público, inclusive na pauta agora aqui das COPs de clima, em que o Brasil está pedindo financiamento externo. Outro ponto curioso aqui do PSA é que todos os países, eles contemplam um PSA público voltado para serviços ecossistêmicos e também um PSA que beneficia o produtor por boas práticas agropecuárias.
No Brasil, por enquanto, a gente só tem listado na lei, a título de exemplo, que ela faz isso, mas só de serviços ecossistêmicos. Em nenhum momento o ordenamento brasileiro contempla beneficiar o produtor por boas práticas agrícolas. E aqui plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, uso de bioinsumos. Então, assim, tem toda uma gama de PSA relacionados às boas práticas que a gente identifica no direito comparado, que aqui não existe. Outro ponto curioso é o seguinte, é sobre a recuperação de passivos florestais, certo? A despeito dos outros países não adotarem em grande escala, né, uma figura que seria semelhante à PP ou Reserva Legal, eles permitem programas de PSA em que pode haver a recuperação de biomas degradados. Aqui na União Europeia e China, eles têm sistemas, principalmente a Europa, que passou a sua Nature Restoration Law, né, que permite, que está visando recuperar alguns biomas na União Europeia, e na China também tem um programa que visa recuperar algumas áreas florestais. Seria por falta de um financiamento ou em pequena escala. E aqui, por outro lado, o Brasil, com o seu programa de regularização ambiental, é o único país que a gente identificou até o momento que tem, por meio de lei, um grande programa de reparação de passivos florestais. Tá? Isso fica ainda mais curioso ainda quando a gente levanta a legislação de Angola, que foi o único país aqui que a gente identificou semelhança praticamente idêntica, né, entre a PP e a Reserva Legal. O Brasil e Angola têm os mesmos instrumentos. Só que aqui Angola para exatamente nesse ponto. Ela cria essa limitação de direito de propriedade com a PP Reserva Legal angolana, das mesmas metragens que o Brasil. Mas Angola em nenhum momento contempla um processo de regularização ambiental como a gente tem aqui no PRA, que veio com o Código de 2012. Então Angola, nesse momento, ele lembra muito o Código do Brasil de 1965, aquele código revogado. Tá? Então isso que ficou curioso, ou seja, o Brasil a gente descobre que não é o único país que usa de APP e Reserva Legal, tem Angola também, mas o Brasil se destaca porque usa a revisão administrativa em grande escala e é o único no mundo, isso sim, que contempla regularização de passivos florestais em grande escala, por meio de lei. Tá? Bom, esses são assuntos curiosos que devem ajudar, a gente espera, né, que esse tipo de análise e mais estudos sobre esse assunto ajudem a clarear e desmistificar a lei florestal brasileira perante exigências ambientais de exportação. Tá? Por hoje ficamos por aqui, obrigado, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.